agradasse. Geralmente olha-se para um príncipe, o filho de um rei, pode ser feio, narigudo, e diz que ele é bonito, né? Aí você vê a filha de um rei, também, uma meninazinha feinha, mas todo mundo olha e diz, ô princesinha linda. Claro, filha do rei, vai dizer o quê? E geralmente acabam sendo meio bonitos mesmo por causa da criação, da produção entre eles, que se faz com eles e tudo. E seria de esperar que pelo menos fosse alguém bonito, alguém agradável à vista, alguém que atraísse pela sua pessoa, pela pessoa, diga aqui, física, pelo seu aspecto, da sua presença física. Negativo. Esse aqui não. Se alguém pensava em ir para Jesus Cristo pelo magnetismo dele pessoal, no sentido físico, no sentido de ser bonito, de ser agradável, o jeito dele de olhar, esqueça. Agora, ele tinha uma atração espetacular, que era uma atração da santidade, do não pecado, da autoridade dele. Então ele era extremamente atraente para os compungidos de coração, para aqueles que tinham recebido de Deus a graça de ver nele de fato o Salvador, cheio de nobreza, cheio de graça, cheio de bondade e tudo que se possa imaginar. Tudo isso ele transmitia com o olhar dele, sem dúvida. Mas aqueles que queriam ver alguém bonitão e charmosão, não iam ver não. Era desprezado, versículo 3, e o mais rejeitado dentre os homens, acabamos de falar nisso, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Olha aí, esconde o rosto para não ver. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguns podem argumentar, isso aqui se refere apenas à época que esteve crucificado, ou julgado e foi surrado e muito maltratado fisicamente. Se refere apenas àquela parte. Pessoalmente eu creio que se refere, claro, muito àquelas horas finais dele aqui, mas trata-se de uma descrição mais geral do que isso, na minha maneira de ver. Na própria vida dele, no ministério dele, ele era tido por muitos como alguém repulsivo, alguém que veio se chamar de Deus, um arrogante, e veio perturbar a paz de Israel com os romanos, mesmo uma paz à custa de espada, mas era paz, a famosa Pax Romana, na base da força, mas era, e ele deu a entender, alguns entendiam que ele veio perturbar aquilo. Então para muitos ele era uma pessoa extremamente não grata, queriam distância dele, era confusão pura a presença dele, e pior ainda o ensino dele, porque era arrogante demais aos olhos desses que o rejeitavam, se fazendo igual a Deus. A questão é que ele era Deus, ele não tinha outro jeito, porque ele era. Mas, versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é um texto. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. A morte dele aqui. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Em suma, irmãos, amigos, é altamente coerente, sim, Deus ter planejado que esta pessoa, este ser humano, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, viesse de uma forma muito humilde, não apenas ser humilde na personalidade, como já falei no primeiro
minha primeira lição, mas aqui eu estou falando é da forma como foi o ministério dele, e a primeira vinda dele se revestiu, então, de muita dureza, luta, dificuldades, perseguição, opressão. Então era, no mínimo, coerente que alguém assim nascesse numa estrebaria. Mas toda essa dificuldade, pobreza, humildade da primeira vinda servem como um contraste espetacular. Eu não vou entrar agora na questão da segunda vinda dele, além de ler algumas passagens e encerrar, indicando que será exatamente o contrário. Ele virá em grande glória, majestade, força, poder, e matando os que não são dele, matando com espada na mão. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem era o título predileto que ele dava a si próprio. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens com muita humildade, pobrezinho, e foi direto para a estrebaria onde ele nasceu. Não, acabou-se, aquilo ali ficou para trás. Vindo sob as nuvens do céu com poder e muita glória. Que contraste! E ele enviará os seus anjos, dono de anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 10, Paulo tem uma forma forte de descrever uma forma desta segunda vinda dele. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 10, diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Aí vem: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Cadê aquela pobreza, aquela humildade pessoal, no sentido de sofredor, de se deixar maltratar? Acabou-se. Não fique com essa imagem de Jesus Cristo na sua mente. E por favor, tire da sua casa aquele crucifixo com ele pendurado numa cruz, ou do seu colar, do seu cordão, do seu carro. Tire. Ele ficou na cruz poucas horas, e ele ficou no túmulo também poucas horas, 3 dias incompletos. Ressuscitou, está hoje com muito poder, muita glória, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele disse: está à direita do Pai Celestial. Esqueça a imagem de Jesus hoje como alguém assim, humildezinho, como ele veio, embora muito digno, ainda com muita autoridade moral, mas muito humilde na primeira vinda. Acabou esta fase dele. Se quer pensar nele humilde, pense quando você for se converter, não sendo crente ainda, para entender o tamanho do sacrifício de alguém tão grande, tão poderoso, em se fazer tão pequeno, tão sofrido, para pagar os seus pecados. Aí, claro, é válido, está registrado para isso, para você pensar nisso e dizer: puxa vida, alguém tão espetacularmente grande passou por isto, nasceu ao lado de bichos, por minha causa, e foi cuspido, batido, espancado, torturado de todo jeito, por minha causa. Foi, terminou numa cruz, sofrendo horrores, foi por sua causa. Então isso é importantíssimo, primeiro para o não crente,
aquele que ainda precisa chegar ao ponto de se arrepender aos pés de Cristo. Segundo, para aquele que já fez isso, já é salvo, para se alegrar, dizer: Senhor, que maravilha aquilo que tu fizeste, mas é tão bom saber que tu hoje és poderoso, grande, lindo, belo, no teu poder e na tua autoridade. Aquilo ali ficou para trás, acabou-se. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Vingança? Jesus Cristo, Ele próprio tomando. Aí Ele é vingativo? Não, eu diria que Ele é vingador. Não sei se os dicionários vão concordar comigo, mas o problema é deles. Eu acho que tem uma diferençazinha aí. Vingativo tem um demérito, tem um aspecto negativo de algo que o ser humano faz para poder fazer justiça. Fulano é vingativo. E claro, pode ter essa tradução na Bíblia, não adianta você puxar sua Bíblia em português: olha, pastor, que diz que Deus é vingativo e tal. Pode até ter, não estou dizendo que não tem, mas eu não diria que Deus é vingativo dentro daquele conceito que nós temos de vingativo ser não uma qualidade moral, ou cristã pelo menos, de alguém ser vingativo. E nós sempre que queremos fazer justiça, erramos, a não ser quando estamos com base nas Escrituras. Mas Deus é vingador. Isso significa que Ele faz a sua vingança de uma maneira absolutamente única, sem erro, sem deturpação de fato algum da justiça, ao arrepio de nada. Ele faz de maneira perfeita. Então Ele é o vingador. Mas mesmo assim, pastor, eu estou explicando para lá e para cá, eu não pensava que Jesus Cristo era vingativo ou vingador do jeito que o senhor queira chamar. Pois é bom você se conformar com essa ideia, porque é. E Deus disse: a mim me pertence a vingança. Deus é o vingador. E Ele, aliás, se não fosse, não seria um Deus justo, deixando impune desobediências à lei dele e afrontas à pessoa dele, que é isto. Impunidade existe entre homens corruptos como nós somos, pecadores falhos, que há impunidade, mas não há impunidade aos olhos de Deus. Muito bem. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. É forte. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, os seus discípulos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. É assim que Ele vai voltar, de uma maneira forte, gloriosa e vingadora, e fazendo justiça, e vindo para os que o aceitaram para estar com eles para sempre. Então, agradeço a Deus, irmão em Cristo, por fazer parte desta minoria que até hoje aceita Cristo, minoria que foi abençoada com a graça da fé. E aproveite então o Natal para pelo menos duas coisas: verificar se está sendo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, um fiel seguidor dele, e segundo, vibrar com o futuro espetacular que lhe espera, que nos espera, quando Ele vier para estar conosco. 1000 anos, nós vamos, os que morrem vão chegar antes dos que estarão vivos quando Ele vier na primeira fase, vamos ser arrebatados com Ele até as nuvens, logo depois Ele virá à terra, reinará 1000 anos, nós estaremos com Ele, e depois entrará o período de novos céus e nova terra, estaremos para sempre com Ele, que é o maior desejo do coração dele, dito ao Pai, é que estejam com Ele aqueles que Deus, o Pai, deu para Ele. E você ainda sem compromisso com Cristo, meu amigo, minha amiga, não se iluda. Dar presença de Natal, gostar das festas e dos encontros, e até das cerimônias religiosas que você vê sobre o nascimento de Jesus Cristo,
nada disso significa que você seja obediente ao Evangelho. E quem não é obediente ao Evangelho, Jesus não reconhece, não quer na sua presença, como já deixei claro. Verdadeiro cristão é o que se arrepende dos seus pecados, vai até Cristo, arrependido, pede perdão e crê que naquela cruz Ele lhe perdoou. Crê que Ele nasceu aqui naquela primeira vez, quando Ele se encarnou, nasceu para ter um ministério salvador, que você pode ser beneficiário, desde que chegue a Ele contritamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aproveitá-la para o nosso benefício. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém.